Muito bem, Shalom a todos. Hag Semea Hanukkah, uma feliz festa das luzes, das dedicações para todos. Estamos no segundo dia de Hanukkah e em breve, ainda essa semana, antes do final da Hanukkah, estarei fazendo um vídeo especial sobre a Hanukkah. Existem muitos vídeos sobre Hanukkah e eu preparei algo diferente, não saindo do tradicional da festa de Hanukkah, mas eu tenho uma palavra diferente, porém baseado na halahá, na mitzvah de Hanukkah. Pessoal, quero falar um assunto muito polêmico e um assunto que ainda é discutido entre o meio religioso, é sobre a Igreja Católica. Pedro foi o primeiro Papa. Pedro fundou a Igreja Católica, será? Lembrando que este vídeo não é para mexer com a fé dos católicos, muito menos para desprezá-los e nem diminuí-los. Eu tenho respeito, tenho amigos católicos, mas isso não significa que eu não posso deixar de colocar a minha opinião e as verdades bíblicas. Esse termo de que a Igreja Católica fundou, ou seja, de que Pedro fundou a Igreja Católica, isso é um sofisma. Na verdade, a Igreja Católica inventou isso baseando-se na passagem de Mateus capítulo 16, quando Yeshua, quando eu me refiro aqui, é a pessoa de Jesus. Quando Jesus ele fala para Pedro que ele era Pedro, e sobre aquela pedra, ou seja, Jesus e Yeshua estava em um território pagão, em Israel, em Cesareia de Filipe, e Pedro ali tem uma revelação, uma visão de que Jesus ele era o Mashiach. Desde então, Jesus ele fala para Pedro que ele seria uma pedra e uma base, e sobre aquela base ele edificaria a igreja. Só que o termo igreja ali está muito mal colocado e muito mal interpretado. É um texto adulterado que a própria Igreja Católica adulterou para criar um sofisma de que a Igreja Católica é a primeira igreja do mundo e que foi fundada por Pedro, que, assim eles até chamam Pedro de Papa. Então nós vamos desconstruir este sofisma, pois o que é sofisma? Um sofisma é uma mentira de que ou seja, quando a pessoa propaga muito uma mentira, essa mentira, entre aspas, ela acaba se tornando uma verdade. Então isso é uma pura mentira. A minha intenção aqui é abrir a mente das pessoas. Em outro vídeo, eu estarei falando sobre a queda de Roma, a queda da Igreja Católica dentro do livro de Ovadiah, que é o livro de Obadias. Inclusive, Obadias, ele era de Edom, hoje é Roma, e existe várias nevuot, profecias do próprio Obadias, falando sobre a queda de Roma. E segundo o Talmud, fala que a Igreja Católica, ou seja, Roma, é a única religião do mundo que não tem identidade própria. A Igreja Católica é uma mistura de religião, e de crendice, pegando um pouco de cultura de cada religião, principalmente da religião da Grécia, pois os gregos dominaram
dominavam o mundo, dominaram o mundo antes de Roma dominar. Então, Roma foi pegando um pouco de costume de várias religiões, dos gregos, dos assírios, até dos judeus. A Igreja Católica, ela imita até um pouco os judeus, embora a religião católica não consegue, né, engolir a religião judaica. Então eu quero desfazer esse sofisma de que Pedro foi quem fundou a Igreja Católica. Primeiramente, eu quero falar que Pedro, sua nacionalidade era judaica. Pedro era judeu, Pedro era israelita, Pedro era talmide de Yeshua, ou seja, discípulo de Jesus. Eu falo em hebraico assim porque muita gente sabe que eu sou judeu, então eu creio em Jesus. Então é o nosso modo de falar, é o nosso costume de falar em hebraico. Isso para mim é normal, né? Para muitas pessoas não é normal, mas para quem é judeu isso é normal. E olha que eu me seguro para falar em hebraico, pois a gente gosta muito de usar o termo original, pois o hebraico ajuda muito a brilhantar os textos da Bíblia. Olha só, primeira coisa, se Pedro fosse fundador da Igreja Católica, como diz os católicos, se ele fosse fundador da Igreja Católica, amando de Jesus ou de Yeshua, uma das coisas que Pedro jamais ia fazer era mudar o sábado para domingo, ou seja, o Shabat, a guarda do Shabat, para o domingo, e nem o modo kasher de alimentação pela Torá, que a Torá exige, ou seja, a proibição de comer carne de porco, a proibição de comer certos tipos, né, de peixes, de vegetais. Existe uma proibição de certos alimentos que não se podem, né, ser consumidos segundo a Torá, segundo os mandamentos. Então, como isso é mentira, né, e Yeshua, Jesus, não mandou ninguém abrir igrejas, Pedro não fundou a Igreja Católica. E no final deste vídeo, quero que você fique aqui, que eu quero provar para você aonde foi que Pedro faleceu. Ele faleceu juntamente com o Rabino Shaul. Pedro era apóstolo, e eu vou explicar para vocês a terminologia da palavra apóstolo, embora hoje muitos se intitulam como apóstolo, mas nem tem noção do que é a palavra etimologia apóstolo. Então aqui nós vamos desmascarar os católicos e muitos evangélicos e muitos que se acham apóstolos, enche a boca para falar que é apóstolo. Tem pessoas que não se contêm mais com o pastorado e já querem galgar degraus para o apostolado, somente para ter status. A verdade é essa, para ter status e para se exibirem, né? Para se exibirem e terem mais lucros. Esse canal aqui é um canal da verdade. Eu falo a verdade, baseando-me na Bíblia, e é um canal de judaísmo sem frescura, ok? Primeira coisa, vamos falar sobre o apostolado. O que significa apóstolo? Olha só, na Bíblia, em Lucas e em Yeshua, quando eu falo em Yeshua, tá pessoal, é Jesus. O nome original dele é Yeshua, porém ele é conhecido no Brasil e em alguns lugares do mundo como Jesus. Há problema chamar ele de Jesus? Não. Tem judeus que vê problema nisso, de chamar Yeshua como Jesus. Não há problema, o importante é que você tenha relevância de que ele é o Salvador, de que ele não aboliu os mandamentos. Agora, quando a pessoa ela atinge um nível de arrependimento, de chuvar, ela já não consegue mais chamá-lo de Jesus, e sim de Yeshua, pois Jesus é um nome que foi dado a ele pela Igreja Católica e é um nome que não tem nada a ver com o judaísmo. Olha só, primeiramente, quando Jesus ele envia os apóstolos, tá? Primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês.
Não existe unção para apóstolos e nem unção para pastores. Pastores, o cargo pastor, não é um cargo oficialmente eclesiástico pela Bíblia, como um cargo em que o indivíduo é ungido com óleo. Isso não existe, tá? Isso é sheker, isso é mentira, não existe. Existem pastores na Bíblia? Existe. Mas pastores é um título dado a um indivíduo que lidera um grupo de pessoas. O motivo dessa pessoa liderar um grupo de pessoas não faz dela uma pessoa intocável, uma pessoa ungida. Ela tem o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo tem, mas isso não faz dela um ditador, uma pessoa que pode mandar nas pessoas. A função do pastor é ajudar as pessoas, principalmente ajudá-las dentro da palavra a conhecerem a verdade e se doar pelas pessoas, né? Só que hoje as inversões, né, as inversões de valores foram mudadas. Hoje se usam muito o cargo de pastores para se beneficiarem e pastores ganham salários altíssimos devido ao cargo eclesiástico, que nem cargo é um título de pastor, só por causa de um óleo, né, derramado na cabeça. Muitos se acham um ungidão, né? Ungido, não toque em mim que eu sou ungido. Se tocar em mim, está pecando contra Deus. Não sabe nem a etimologia da palavra ungido. A palavra ungido não significa derramar óleo na cabeça da pessoa. Uma prova: Jesus era ungido, e Yeshua era ungido. Alguém já viu na Bíblia um sacerdote jogando óleo na cabeça de Yeshua? Não. Mas suas atitudes condizia com sua identidade messiânica. Ungido, ele é ungido, ele não era, ele é ungido. E Yeshua é ungido. Em 3 anos e meio, Yeshua fez o que muitos pastores não fizeram em 50, 60, 100 anos. Jesus, ele fez em 3 anos e meio o que muitos pastores até hoje não fazem em 10 anos. E nem um presidente da República faz em 4, faz em 8 ou 14, não interessa quantos anos. Ninguém consegue fazer o que Yeshua, o que Jesus fez. Por quê? Porque ele era ungido. Outra aplicação aqui para ungido. Davi de Meller, rei Davi, era ungido. Ele recebeu o sêmen, recebeu o óleo da unção do Cohen Gadol, profeta Samuel, o Hanavi Shemuel, foi lá, ungiu ele com o óleo unção, o óleo da unção, o óleo real da unção, que era para ungir rei, profetas, sacerdotes e juízes. E ele pega um chifre de azeite e unge, derrama ali o óleo sobre Davi. Davi recebe unção. E o que Davi fez? Davi derrotou o gigante, Davi conquistou espaços, Davi trouxe Kiddushá é santidade, trouxe libertação, Teshuvá para todo Israel. A Bíblia fala que não houve rei como Davi, abaixo de Yeshua. Davi foi um rei, um grande rei que é conhecido como o segundo coração de Deus. Você não encontra um rei como Davi. Davi tinha unção. Ele pecou. É claro, ele era ser humano. Mas o que ele fez, nenhum pastor hoje em dia consegue fazer. Pastores que, eu sou ungido. É ungido
mas recebe salários altos e não ajudam ninguém. É ungido, mas não consegue mudar nem a sua casa, muito menos o bairro onde mora, muito menos o estado, muito menos o país. Que unção é essa? Unção de óleo de cozinha, unção de óleo de Paraguai. Não existe unção para pastores, senhoras e senhores. Esse óleo que esses pastores recebem, na verdade, muitas das vezes são óleos que são comprados em supermercados. E muitos vão a Jerusalém comprar óleos que não são óleos originais feitos pelos Kohanim. O único óleo que podia ser usado era do Mishkan, ou do Beit HaMikdash, quando o sacerdote pegava o óleo real para ungir um indivíduo, um profeta, um rei, para mudar a nação, para mudar a vida de pessoas em uma nação. Agora, esses óleos que esses pastores, apóstolos recebem, não me leve a mal, é mentira, é sheker. E eles usam desse termo de ungidos para arrancar dinheiro das pessoas. Eu não estou falando só de pastores, não. Estou falando de padres também. Estou colocando dentro de uma caixa em um todo no meio religioso. Muitos estudam para ser pastores, pensando somente no lucro, no dinheiro. Pasme os senhores, a verdade é essa. Quero que algum pastor aqui me prova que estiver me ouvindo. Onde que na Bíblia existe unção de pastor? E onde que pastor é um cargo? Pastor não é um cargo, pastor é um título. Por exemplo, você toma conta da sua família, você é o pastor da sua família. Você cuida de discípulos, você é um pastor dos seus discípulos. Pastor nada mais, nada menos é do que um título e não um cargo. Mas, dando andamento aqui para nós falarmos sobre o apostolado, o que significa os apóstolos, e eu vou entrar aqui na linha do tempo e ir antes de Cristo. Você sabia que os apóstolos não foi uma revolução de Yeshua, de Jesus? O termo apóstolo existe antes, bem antes de Machia, de Jesus nascer. Os apóstolos já existiam muito antes. Olha só. Os apóstolos na época do Talmud, Talmud é um sefer, é um livro milenar dos judeus. Os apóstolos eram homens, olha só, que faziam colheitas para tzedakah. Tzedakah quer dizer caridade. Em Atos, as pessoas depositavam seus bens nos pés dos apóstolos. Hoje, os apóstolos arrancam dinheiro para si próprio. Tem aviões, jatinhos, e não ajudam as pessoas necessitadas. O termo equivalente ao hebraico shaliá, ou seja, alguns estudiosos sugerem que o apostolado cristão primitivo estavam em similares com os costumes judaicos. Olha só, então, o apostolado não foi um termo inventado por Jesus, isso já existia. Por exemplo, era costume de enviar mensageiros, não individualmente, mas em pares. A suposta semelhança em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A regra rabínica no tratado do Talmud de Berechá 5.5, que diz que o mensageiro de uma pessoa é como ele mesmo e mais aparente do que real. Os apóstolos eram judeus de mais alta posição. Segundo Epifânio, os apóstolos eram judeus do mais alto nível, que praticavam dos conselhos do Sinédrio, olha só, que se reuniam para decidir questões de direito religioso. Apóstolo, enviar, ou seja, enviar uma pessoa delegada para um determinado propósito. O mesmo Sheliá, ou seja, enviado, ou Sheluahem, que é o hebraico investido,
de poder representativo. Apostoloi, ou seja, era o nome oficial dado a homens enviados pelos governantes de Jerusalém para coletar impostos de meio de shekel para o templo, o próprio imposto sendo chamado de apóstole. Eusébio é citado como tendo dito, abre aspas, ainda é costume entre os judeus chamar aqueles que carregam cartas circulares de seus governantes pelo nome de apóstolos. Então, olha só, você está vendo aqui, né, que o termo apóstolo ele já existe muito antes, né, muito antes de Yeshua qualificar, né, e capacitá-los, aqueles 70. Olha só, qualificações necessárias para o apostolado na época de Yeshua, tá? Hoje em dia não existe mais apóstolos, o que existe hoje são picaretas, aproveitadores, ratões, malandros. A verdade é essa, doa quem doer. Olha, a primeira qualificação necessária para o apostolado. Primeiro, o mais basicamente, as qualificações necessárias para o apostolado impedem os cristãos contemporâneos de preencher o ofício apostólico. Para ser um apóstolo, a pessoa tinha que preencher pelo menos 3 qualificações necessárias. Primeiro, um apóstolo tinha que ser uma testemunha ocular do nascimento de Cristo ressurreto. Do Cristo ressurreto, ou seja, os apóstolos eram aquelas pessoas que viram Cristo ressuscitar. Isso está em Atos 1, 22, Atos 10, do 39 ao 41 e 1 Coríntios, capítulo 9, 1. Olha só. Segundo, um apóstolo tinha que ser nomeado diferentemente por Jesus Cristo. Marcos 3, capítulo 14, Lucas 6, versículo 13, Atos 1, 12, Atos 10, 41 e Gálatas 1, 1. Terceiro, um apóstolo tinha que ser capaz de confirmar sua missão e mensagem com sinais e milagrosas. Mateus 10, 1, 2, Atos 1, 5, 8. Eu vou deixar aqui depois na descrição os versículos onde diz que o que a pessoa, né, ela tinha que fazer para se tornar um apóstolo, né? Hoje em dia, os apóstolos de televisão que ficam se aparecendo, criando estátua, andando de avião, de jatinho, querendo nome, renome, nomenclatura. Isso aí é tudo fanfarrão. Não conhece a Bíblia, não conhece mandamentos, não conhece nada de lei, não conhece Jesus. Pagam pessoas para serem curadas, ou seja, essas pessoas passam por tipo uma novela, um teatro ali para dizer que foi curada, ou finge que estão endemoniadas. Eu já vi isso, já fui pregador e eu tenho uma experiência assim enorme. Essas pessoas são pagas para dizer que são curadas. Para quê? Para atrair as pessoas. Isso é um apóstolo de meia tigela. A verdade é essa. Bom, vamos continuar aqui. Olha só. Então daqui nós já arrancamos as máscaras da Igreja Católica, não só da Igreja Católica, mas também de muitos charlatões do meio evangélico que se dizem ser apóstolos. Mas a intenção desse estudo é provar para vocês que a Igreja Católica e que Pedro não foi o primeiro Papa. Primeiro que Papa nem existe. O termo Papa, que Papa quer dizer uma autoridade maior da Igreja Católica. Primeiro que Jesus não fundou religião. Primeiro, segundo que não existia igreja. O que existia era calar, comunidade. O judaísmo não trabalha com igreja, o judaísmo trabalha com comunidade. O judaísmo não trabalha com nomenclaturas de igreja. Você pode ver que hoje em dia, o que mais tem é a igreja A, a igreja B, a igreja Jesus foi ali e já volta. Eu já vi o nome de igreja Sai da Caverna, o nome de igreja como o céu, como é que se diz? Dando glória, céu aberto, um negócio assim. É cada uma, gente. É muita piada, é muita picaretagem no meio evangélico. E a Igreja Católica é uma religião que
que é a religião mais fake, mais falsa que existe no mundo é a Igreja Católica. Perdoe-me se você é católico, mas a verdade tem que ser dita. Foram os judeus que mataram Jesus. Isso eu ouço muito dos católicos e evangélicos. Gente, leia a história. Tem livros aí do Flávio Joséfo, tem livros da Enciclopédia Judaica, tem enciclopédias bíblicas. Olha, procure se informar sobre etnias religiosas da época de Jesus, como os saduceus, os essênios, os zelotes, os fariseus. Existiam várias etnias religiosas. E se você estudar sobre essas etnias, vocês vão descobrir que não foram os judeus que tiraram, ou seja, não tiraram a vida de Jesus, né? Mas que mataram, não foram eles que mataram. Primeiro que Jesus, quando estava na cruz, ele falou: Pai, a ti entrego o meu espírito. Se ele não morresse, ele não seria o Messias. Então fica um paradoxo no ar. Mataram Jesus, os judeus mataram Jesus, mas ele não ressuscitou. Mas não foram os judeus que mataram Jesus. Tá? Só para adiantar aqui, foram os saduceus que entregaram Jesus para o tribunal romano. Saduceus não tinha nada a ver com o judaísmo. Os saduceus era uma seita que foi colocada por Herodes para dirigir o templo, para tomar conta do templo. Os saduceus não tinham nada a ver com a tribo de Levi, com a linhagem. Ou seja, quando Herodes ele assume a governança em Israel, Herodes ele tira todos os sacerdotes da tribo de Levi. Muitos deles morreram. E ele coloca quem? Os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus não acreditavam em anjos, em demônios, no Geliat Hamaitim, ou seja, na ressurreição dos mortos. Aí vem um monte de pessoas desinformadas que não leem, não conhecem cultura, nem conhecem a religião a qual a seguem, para falar que foram os judeus que tiraram a vida de Jesus. Pasme. Procurem ler e parem de ouvir pastores e pregadores e aproveite e pegue essa língua aí que é maior do que uma gravata e engole para você não falar besteira. Ok? Tá aí uma mentira, uma das maiores mentiras do mundo. Os judeus mataram Jesus. Tu sabe que por causa disso, milhares de judeus perderam suas vidas? Tu sabe que por causa dessa falácia, deste sofisma de que os judeus mataram Jesus, o comentarista Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, teve que codificar Isaías 53, que tem sobre o título de servo sofredor, porque os católicos desinformados, eles liam essa passagem e perseguiam os judeus, mataram os judeus, culpando os judeus de tirar a vida de Jesus, sendo que isso é uma mentira. É uma mentira. E pastores pregam isso ainda. Isso ainda. Graças a Deus. Um padre corajoso fez uma carta pedindo perdão aos judeus, dizendo que não foram os judeus que tiraram a vida de Jesus. E por causa disso, os judeus foram até para o Holocausto. Então, você que é evangélico, católico, estou falando de pessoas más intencionadas, pessoas que não leem, pessoas que não têm cultura. Lê primeiro. Procure saber a religião que você segue. Procura saber quem é que inventou o cristianismo, esse cristianismo atual agora, pós-reforma protestante. Procure saber quem foi Calvino. Procure saber quem foi Martim Lutero. Quem foi Martim Lutero? O mesmo que influenciou Hitler, Adolf Hitler, a tirar a vida de milhares de judeus.
queimou vários Sefer Talmud, vários livros do Talmud, matou vários rabinos, matou pessoas inocentes. Procure saber. Vamos comemorar a Reforma Protestante. Pelo amor de Deus, a Reforma Protestante é uma piada. Esse evangelho atual é uma piada. Tá? A Igreja Católica e a Igreja Evangélica são irmãs, andam de mão dadas e carregando em suas mãos espadas da Inquisição para assassinar com a língua muitos judeus com suas mentiras e com suas falácias, com desinformações e sem leitura, acabam falando asneiras. Mas muito bem, vamos continuar aqui. Olha só. A primeira coisa aqui para nós arrancarmos a máscara da Igreja Católica, vamos falar sobre Inácio de Antioquia. Procure saber quem é que foi Inácio de Antioquia. Tem livros que falam sobre Inácio de Antioquia, inclusive os católicos a veneram. Inácio de Antioquia. Quem foi Inácio de Antioquia? E a origem do cristianismo pagão. Olha só o que diz essa carta. Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela mudança do Shabat, ou seja, da guarda do sábado para o domingo. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado o concilado, a apostasia do cristianismo primitivo. Ele não foi o primeiro, foi na realidade Inácio de Antioquia que se rebelou contra o concílio de Jerusalém, usurpou a sua autoridade, declarou que os mandamentos e a guarda do sábado havia sido abolida, substituiu o Shabat, do sétimo dia, pela adoração no domingo e fundou uma nova religião, a qual ele o chamou de cristianismo, que hoje é esse falso cristianismo e a Igreja Católica. E hoje é nada mais, nada menos do que a Igreja Católica e as igrejas que desprezam os mandamentos de Deus. Inácio de Antioquia, na Síria, também era conhecido como Inácio Teóforo. Segundo a tradição, ele foi discípulo do apóstolo João, junto com Policarpo. Inácio de Antioquia nasceu em 50, na era cristã comum, e ele faleceu em 108 a 140 na era comum. Olha só. Paulo, antes de sua partida, da sua morte, ele faz um alerta acerca dos bispos. Olha o que diz aqui, a carta de Paulo. Cuidai de suas almas. Paulo está falando aqui aos Efésios. Cuidai de suas almas e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja, ou seja, a calarra de Deus. E que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isso, e que depois da minha partida, olha só o que ele fala, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha só, Paulo está indicando que após a sua partida, a sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores, bispos, em seu lugar, e levantariam pessoas a os seguirem e se afastarem dos mandamentos, da Torá. Na realidade, Paulo, olha só, Paulo, ele morreu no ano 66 d.C., e o primeiro supervisor bispo de Antioquia a tornar o cargo a sua partida foi Inácio de Antioquia,
no ano de 98 depois de Cristo. Inácio cumpriu com precisão as palavras, ou seja, a profecia de Paulo. Depois de tomar o cargo de bispo sobre Antioquia, Inácio enviou uma série de epístolas a outras congregações também que existe hoje. O historiador e comentador nazareno, o antigo Egésipo, cerca de 180 depois de Cristo, imediatamente após a morte de Shimon, que é Pedro, olha só, aqui já se quebra de que Pedro fundou a Igreja Católica. Imediatamente após a morte de Simão, ou Shimon, Pedro, o qual havia sucedido a Yaakov Hatzadik, ou seja, Tiago, o justo, irmão de Yeshua, como Nas, ou seja, presidente do Supremo Tribunal, que é o Sanhedrin, e que morreu em 98 depois de Cristo. Até aquele período, 98 depois de Cristo, a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura, ou seja, uma calar, uma comunidade que obedecia a Torá, obedecia os mandamentos e etc., guardava o Shabat. E era uma calarra incorrompida. Pode-se haver quaisquer pessoas dispostas a alertar a regra completa da proclamação da salvação. Elas ainda vagavam em um lugar obscuros, ocultos ou outros. Mas quando os emissários faleceram, ou seja, os apóstolos de Cristo, o erro e a iniquidade tomou uma ascensão através da infidelidade dos falsos mestres que, vendo que nenhum dos emissários sobrevivia, levantaram suas cabeças para se impor à proclamação da verdade, proclamando algo falsamente chamado de conhecido Egésipo. O Nazareno, o historiador Nazareno, 98 depois de Cristo, citado por Eusébio, Egésipo indica que a apostasia começou no mesmo ano, olha só, que Inácio, que é muito venerado pela Igreja Católica, se tornou bispo de Antioquia. Inácio de Antioquia prepara-se para o Concílio de Jerusalém. Ao tempo de Inácio, qualquer disputa que surgisse em Antioquia, por fim, era levada ao Concílio de Jerusalém, tal como Atos 14, versículo 26 e Atos 15, 2. Inácio usurpou da autoridade do Concílio de Jerusalém, declarando a si mesmo o bispo local, como sendo a autoridade final sobre a Assembleia que o havia feito bispo, e semelhante, declarando isto ser verdade acerca de todos os outros bispos e suas assembleias locais. Inácio escreve: sujeitando-se seu bispo, andem juntos conforme a vontade, abre aspas, de Deus. Jesus é enviado pela vontade do Pai, assim como os bispos são enviados pela vontade de Jesus Cristo. Obedeça ao seu bispo. Olha aqui, isso aqui é puxando sardinha para ele. Obedeça aos seus bispos. Isso está escrito na carta de Inácio aos Magnésios 1:7. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Olha só isso. Unam-se aos bispos. Carta de Inácio. Isso está na carta de Inácio, no parágrafo 2, 5 e 7. Ao exaltar o poder e o ofício do bispo supervisor e exigir a absoluta autoridade do bispo sobre a Assembleia, Inácio estava, na realidade, fazendo jogada para obter poder, autoridade absoluta sobre a Assembleia de Antioquia, encorajando os supervisores não crentes a fazerem o mesmo. Além disso, Inácio afastou os homens da Torá, dos mandamentos, e declarou que os mandamentos, olha só, haviam sido abolidos, não somente em Antioquia, mas em todas as assembleias de não-judeus, para as quais escreveu, abre aspas, não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem fábulas antigas, sem valor,
Pois se continuarmos a viver conforme a lei, olha isso, estamos confessando que não recebemos a graça. Carta de Inácio, parágrafo 3:1. Abre aspas, mas se alguém pregar a lei a vocês, não lhe deem ouvidos, ou seja, se alguém pregar a Torá a vocês, vocês não têm que dar ouvidos. Olha isso, gente, isso aqui é a carta de Inácio, que tanto a Igreja Católica venera. Olha só, Inácio substituiu o Shabat pela adoração dominical, ou seja, pelo domingo. Foi Inácio quem primeiro substituiu o Shabat, do sétimo dia, pela adoração dominical, escrevendo: não mais observem o Shabatot, ou seja, os sábados, mas observem o domingo como o dia do Senhor, no qual também a nossa vida floresce. Nele, através da sua morte, carta de Inácio, parágrafo 3:3. Inácio dá um nome à sua nova religião. Gente, perdoe-me pelo longo vídeo aqui, mas a gente tem que falar os detalhes. Detalhes como esses não podem ser passados batido. Olha só. Tendo usurpado a autoridade de Jerusalém, declarando a Torá, ou seja, os mandamentos abolido e substituído pelo sábado, ou seja, substituiu o Shabat pelo domingo, Inácio criou uma nova religião. Inácio, então, cunha um novo termo, nunca antes utilizado para essa nova religião, de que se chama hoje de cristianismo ou catolicismo pagão, que é a Igreja Católica. Então aqui quebra o sofisma de que foi Pedro o qual fundou a Igreja Católica. Mentira! Ele escreve o seguinte, Inácio escreve o seguinte: vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, no caso, o falso evangelho que ele criou. Pois, quem quer que seja chamado qualquer outro nome além desse, não é de Deus. É absurdo nomear Jesus Cristo a judaizar, ou seja, Jesus pregava os mandamentos. Então, vamos assim criar uma religião de que não tem mandamento, né? Vamos criar a Igreja Católica, não precisa. Agora a gente pode comer carne de porco, não precisa mais guardar o sábado, comemorar as festas judaicas. Isso vai ficar muito fácil para a gente. Vai ser tão fácil, né? Nós seguirmos a Deus. Então aqui quebra o dogma, quebra o sofisma de quem foi Pedro, de quem fundou a Igreja Católica, tá bom? Isso tudo aqui é base de informações. Se você não lê, você não aprende. Se você não lê, você tem os seus ouvidos tampados e tem os seus olhos embaçados pela falsa religião cristã e católica. Ou seja, Inácio de Antioquia foi quem fundou a Igreja Católica. Pega a carta de Inácio e leia. Você tem acesso, está na internet, está nas livrarias. Conclusão. Ao final do primeiro século, Inácio de Antioquia havia cumprido o alerta de Paulo. Ele abandonou a Torá, os mandamentos de Deus, e fundou uma nova religião, o qual chamou de cristianismo, ou seja, a religião que rejeitou os mandamentos e substituiu o sábado, o Shabat, do sétimo dia pela adoração dominical. Essa carta aqui foi escrita, gente, pelo Cardoso de Cunha, por Jamestrin, traduzida por Shaul Ben-Sion e foi adaptada por mim, tá? Alberto Yaakov Bazarello. Eu editei, pois tinha termos aqui em hebraico, inglês e etc. Para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre a morte de Pedro. E aqui eu já quebrei, tá, o dogma de que Pedro não fundou igreja católica nenhuma. Se Jesus e Yeshua falasse para Pedro criar uma religião, tá? Jesus não tinha religião. A religião dele era o monoteísmo. Você acha que Pedro ele abriria uma igreja que
não guardasse o sábado, uma igreja totalmente mundana, duvido. Pedro era um cara amante dos mandamentos de Deus. Olha só, para quem não sabe, Shaul e Kefas, ou seja, Paulo e Pedro, morreram os dois no mesmo dia, no mês de Av, na destruição do segundo Bet HaMikdash, que é o segundo templo. Embora a leitura da igreja primitiva registre frequentemente a maneira pela qual os apóstolos e outros morreram, eles raramente registram uma data. Paulo foi preservada na tradição da igreja siríaca. A fonte é chamada O Livro da Abelha, que foi compilada no século XII por Salomão, o bispo de Bassora, e preserva um material com vestígios semíticos que pode, de fato, remontar aos primeiros judeus e discípulos de Yeshua, Jesus. No capítulo 48 há uma discussão sobre o ensinamento dos apóstolos e o local de suas mortes. Aqui está a seção sobre Paulo. Abre aspas. Paulo de Tarso era judeu e fariseu da tribo de Benjamim. Quando ele foi batizado por Ananias, ele fez muitos milagres, ensinou em grandes cidades, e suportou e sofreu perigos, não poucos para o nome do Messias. Depois ele foi se encontrar com Pedro em Roma. Quando eles dividiram o mundo entre eles e os gentis, caíram um rebanho de Paulo e a nação judaica para Pedro. Eles levantaram muitos a verdade no Messias. Nero ordenou que ambos morressem uma morte cruel. Então, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para que ele pudesse beijar aquela parte da cruz onde os calcanhares de seu mestre, Yeshua, Jesus, havia estado. Ao saírem para serem mortos, deram a imposição das mãos do sacerdote de seus discípulos, Pedro para Marcos e Paulo para Lucas. O texto continua com um conto notável sobre o enterro. Quando Pedro foi crucificado e Paulo foi morto juntamente com muitos do que haviam se tornado discípulos, Mateus e Lucas, saíram à noite e levaram seus corpos para a cidade. Agora a cabeça de Paulo estava perdida entre os mortos e não pode ser encontrada. Algum tempo depois, quando um pastor passava pelo local onde os mortos foram enterrados, ele encontrou a cabeça de apóstolo Paulo e a colocou sobre o seu cajado, colocando-a junto ao rebanho de ovelhas. À noite ele viu um fogo aceso sobre ela. Ele entrou para a cidade e informou ao santo bispo. E o clero da igreja e todos reconheceram que era a cabeça de Paulo. E disse-lhes: vigiemos e oremos a noite inteira. Tiremos o corpo e coloquemos a cabeça de seus pés, e se ela se unir novamente ao seu corpo, será certo que é Paulo. Enquanto eles fizeram, todo o corpo foi restaurado e a cabeça foi unida ao pescoço, como se as vértebras nunca tivessem sido cortadas. E aqueles que viram ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Essa história milagrosa é novamente semelhante a algumas das lendas que encontramos sobre os sábios na literatura rabínica. O texto não termina com um relato muito público dos anos da vida do apóstolo Paulo. Desde o seu chamado até o fim de sua vida foram 35 anos. Ele andou por todos os lugares durante 31 anos. Por 2 anos ele esteve na prisão em Cesareia e por 2 anos em Roma. Foi martirizado no 36º ano, após a paixão do nosso mestre, e foi colocado com grande honra nas magníficas catatumbas reais de Roma. Eles celebram todos os anos o dia de sua comemoração
no 29º dia do mês de Tammuz. Também é notável que não apenas uma data real para sua morte tenha sido preservada também para a data hebraica, ou seja, essa data é uma data, né, que tem muita significância e muita relevância para os judeus. Então, olha só, quem é que inventou a Igreja Católica? Quem é que abriu a Igreja Católica? Quem é que inventou a religião da Igreja Católica? Inácio de Antioquia. Pesquise, leia, para vocês já não ficarem apenas com minhas conclusões. Que o Eterno abençoe a todos, espero tê-los ajudado. E se você gostou do vídeo, deixa o teu like, sua curtida, que isso é muito importante para o nosso canal. Compartilhem. Conhecimento é tudo, pessoal. Se você tem conhecimento, você consegue chegar em qualquer lugar. Agora, quando você fica preso numa bolha religiosa, você é enrolado, você é dado como leigo, as pessoas elas não dão bola para você. Agora, quando você abre a tua mente, quando você lê a Bíblia, quando você lê livros, quando você vai em busca da verdade, você consegue sair da bolha religiosa e ninguém consegue mais te prender. A intenção desse canal aqui não é fazer você sair da igreja, muito menos fazer você virar judeu, mas para você abrir tua mente e ser solto da bolha religiosa. Quando você confronta esses pastores, esses padres, eles se sentem ameaçados e, claro, não vão dar ideia, não vão dar bolas para vocês. Deus abençoe a todos, Bezat Hashem, Hag Semia Hanukkah, e eu vou fazer um vídeo sobre Hanukkah esses dias, um vídeo muito especial, diferente de muitos vídeos que são colocados na internet sobre Hanukkah. Vou falar sobre Hanukkah no livro de João, claro, está no capítulo 10, mas eu vou usar o capítulo 11, que está codificado também no capítulo 11 do Sefer Yohanan, que é o livro de João. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais.